de suas responsabilidades legalmente determinadas e em cuidado de matéria de competência privativa do Ministério Público, surgiram a esta Casa de Leis as seguintes providências: encaminhar o relatório final e a documentação pertinente ao representante do Ministério Público Estadual local para conhecimento e adoção das medidas pertinentes em relação às prováveis irregularidades apontadas nos contratos firmados com a empresa Megapave Construções Limitadas, bem como a execução do mesmo. Encaminhar o relatório final e a documentação pertinente ao senhor João Birajara Lopes, prefeito municipal, para conhecimento e adoção das medidas que julgar convenientes. Apresentar ao plenário da Câmara Municipal de Antonina o relatório final. Recomendações ao Ministério Público Estadual. Abertura de inquérito civil em desfavor do senhor Alexandre Franco Parodi, atual secretário municipal de Planejamento de Obras, e o ex-secretário de Obras Jairo Ferreira de Souza, para apuração de possíveis práticas de improbidade administrativa, bem como crimes de responsabilidade nos moldes dos artigos 10, 11 e 12, com o artigo 3º da Lei 8.429 de 92. Tendo em vista ter se beneficiado de inúmeros vícios apontados nesse relatório pelas seguintes ações: permitir, pela concordância do termo aditivo de re-ratificação de prazo para a finalização das obras previstas no contrato assinados pelo prefeito João Birajara Lopes e Megapave João Castro Júnior, seu representante, mesmo não tendo a anuência da Transpetro. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Artigo 10 da Lei 8.429 de 92. Abertura de inquérito civil em desfavor do senhor André Rolim Camargo, arquiteto urbanístico, e Cássia Fernanda Fonseca, para apurar possíveis práticas de improbidade administrativa pelas seguintes ações: omissão da fiscalização das obras, tais como cobertura asfáltica, alteração do traçado original sem novo projeto, não construção de obras do lote 1, 2 e 3, descaso com a ciclovia e ponto de ônibus. Letra C. Abertura de inquérito penal em desfavor do senhor Carlos Augusto Machado, ex-prefeito de Antonina, e do senhor Rocio do Pilar do Rosário, presidente da Comissão Especial de Licitação de Antonina, para apurar possíveis cometimentos de crimes contra o processo licitatório em decorrência dos vícios convalidados com a homologação ao final do processo da empresa Megapave Construtora de Obras Limitada. Crime de responsabilidade por frustrar ou fraudar mediante ajuste ou combinação de qualquer outro expediente ou caráter competitivo do processo licitatório com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, prevista no artigo 90 da Lei 866 de 93. Abertura de inquérito civil em desfavor do senhor Carlos Augusto Machado, ex-prefeito de Antonina, para apuração de possíveis atos de improbidade administrativa decorrentes de prejuízos causados ao erário, nos termos do artigo 10 da Lei 8.429 de 92. Abertura de inquérito civil em desfavor de João Birajara Lopes, prefeito de Antonina, para apurar os possíveis atos de improbidade administrativa decorrentes de prejuízos causados ao erário nos termos do artigo 10 da Lei 8.429 de 92, bem como crime de responsabilidade nos modos do artigo 10, 11 e 12 com o artigo 3º da Lei 8.429 de 92, tendo em vista ter se beneficiado de inúmeros vícios apontados neste relatório em função da omissão, dolo e continuidade dos atos irregulares, conforme o artigo 10, inciso 1º da Lei 8.429 de 92. Abertura de inquérito civil em desfavor da Megapave Construtora de Obras Limitada, tendo como sócio João de Castro Júnior, na pessoa de seu representante legal, a fim de apurar possível cometimento de ato de improbidade administrativa e inexecução contratual, crimes de responsabilidade nos modos do artigo 10, 11 e 12, com o artigo 3º da Lei 8.429 de 92, tendo em vista ter se beneficiado de inúmeros vícios apontados neste relatório durante o processo licitatório,
inclusive com indícios de simulação do certame. Com isso, João de Castro Júnior foi o principal destinatário dos recursos provenientes da fraude perpetuada no procedimento licitatório em questão, beneficiando-se diretamente do ato de improbidade praticado. Responsabilidade pela execução do contrato e pela má execução da obra, responsabilidade já decidida pelo STF, é solidária entre o município e o empreiteiro. Medida cautelar de indisponibilidade de bens com arrimo no supra-exposto artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Segue agora recomendações ao Poder Executivo. Realizar em caráter de urgência uma inspeção extraordinária da empresa Megapave Construtora de Obras Limitada, devassando as áreas de engenharia operacional, contábil e financeira, inclusive com livre acesso às contas bancárias. Esta inspeção deve ser ampla e rigorosa, afastando pelos meios legais todos os obstáculos que visem impedir o controle do município de Antonina sobre o contrato de empreitada da Prefeitura Municipal de Antonina 019-2012. Sua finalidade será assegurar a adequação da prestação dos serviços às normas legais e contratuais, a transparência nas investigações sobre as suspeitas, os indícios e as diversas irregularidades apontadas neste relatório, especialmente as que envolvem superdimensionamento dos custos, inadimplências contratuais, degradação das normas ambientais, inadequação do serviço, possível lucro exorbitante. Notificar a empresa Megapave Construtora de Obras Limitada, assinalando o prazo para que providencie imediata correção das irregularidades e inadimplemento das obras contratuais descumpridas, já apontadas neste relatório, e outras que venham a ser constatadas pelo Poder Executivo. Poderá constituir uma comissão processante para instaurar um processo administrativo de inadimplência, previsto no artigo 38, parágrafo 1º da Lei 8.987 de 95. Na hipótese de não atendimento, decretar a caducidade do contrato como consequente rescisão contratual, apuração e ressarcimento dos prejuízos que as inadimplências da Megapave causaram ao meio ambiente, aos usuários e ao próprio município. Concluído ou não o processo administrativo de inadimplência, caso o contrato não seja extinto, recomendamos ao Poder Executivo a adoção das seguintes providências. Impede informar, em razão da exiguidade do tempo para investigar a complexidade do versado na denúncia, é salutar e prudente, além de tudo que foi exposto, mais diligências seriam necessárias, tais como cópias dos processos licitatórios, quebra de sigilo bancário e fiscal, oitiva de testemunhas referenciadas, perícias técnicas sobre o valor das obras, etc. Entretanto, com base em toda a documentação trazida, análise desta comissão, este relator, Jackson, em defesa do Estado Democrático de Direito e do interesse público e segundo suas responsabilidades legais determinadas, em se cuidando de matéria de competência privativa do Ministério Público, surgiu esta Casa de Leis as seguintes providências. Conclusão final. Encaminhar o relatório final e a documentação pertinente ao representante do Ministério Público Estadual local, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes em relação às prováveis irregularidades apontadas no contrato firmado com a empresa Megapave Construtora de Obras Limitada, bem como a execução dos mesmos. Encaminhar o relatório final e a documentação pertinente ao senhor João Birajara Lopes, prefeito municipal, para conhecimento e adoção das medidas que julgar conveniente. Encaminhar os devidos fins o relatório final e a documentação pertinente para a empresa Megapave Construtora Limitada, para conhecimento e adoção das medidas que julgar conveniente. Apresentar em plenário à Câmara Municipal o relatório final e seus anexos que acompanham o relatório. Seria essa a conclusão do relatório. Acredito que a Comissão Especial fez um excelente trabalho, dando minha opinião pessoal. Vejo que Antonina é um município que está carente de obras
e seria realmente um deletério com a própria população deixar algumas irregularidades constatadas pelos membros da comissão em vão. Então, acho que eles trouxeram aí fortes indícios e que devem ser apuradas e julgadas, né, pelas pessoas competentes. É isso, presidente. Obrigado, doutor Robson, pela leitura. E feita a leitura da parte conclusiva e é que interessa, eu coloco aos senhores vereadores o relatório em discussão única. Presidente. Presidente, então, como presidente da comissão que está se findando, também quero falar algo aqui que ao longo desse período, um período realmente longo, né, e que a gente não tinha nenhuma experiência em tal assunto, tivemos algumas dificuldades. Veio com a minha pessoa, o vereador Jackson, o vereador Alceu Alves Salgado, e aqueles que também propuseram seu nome saíram, desistiram. Nós vimos uma dificuldade tremenda, mas com o decorrer da carruagem, com a da carruagem, nós fomos trabalhando, fomos investigando através da nossa assessoria jurídica, através do Dr. Robson, que fez um excelente trabalho, junto a esse relatório final. E está aí o relatório final. Aqueles que achavam que iria terminar em pizza, muitas vezes debochando nos blogs, falando anonimamente, covardes, falando coisas absurdas, está aí, o relatório final da SEI, sendo apresentado hoje, dia 9 de setembro de 2014. Quero agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram, a assessoria da Câmara, os funcionários da Câmara também que nos ajudaram muito nesse trabalho, e agradecer ao presidente também que nos ajudou, nos auxiliou, e estamos aí voltados para os interesses do município de Antonina. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos vereadores. Continua a discussão. Peço palavras, senhor presidente. Pois não. Já vem essa ceia aí, no fato, o vereador César falou, fomos muito criticados, mas em momento algum baixamos a cabeça, porque quando os engenheiros de Curitiba aqui estiveram, tal de 6, se não me engano, 4 engenheiros, 2 engenheiros e seus auxiliares, pegamos desde o quilômetro 4, o vereador Ademir deve ter presenciado, viemos medindo desde lá, tomando anotações dos engenheiros, acompanhando o engenheiro, ou o vereador Jackson e o vereador César, base de chuva, terminamos, era mais ou menos mais 18 horas e 30 minutos esse dia, o engenheiro ali se posicionaram praticamente mostrando algumas irregularidades para a gente, porque a gente praticamente é totalmente leigo nesse sentido, mas com a nossa leiguice dava para verificar que tinha coisas erradas, mas de fato tem coisas erradas. Então eu acho que está no relatório incluído isso daí, para aquelas pessoas que falaram que ia terminar em pizza, e alguns blogs aí se manifestaram até de maneira rebaixando os vereadores, mas aí está a resposta, um trabalho feito, Quero agradecer aqui ao Dr. Robson, ao presidente dessa casa que nos deu um apoio, aos funcionários da casa também que nos ajudaram, Rafael que esteve com a gente tirando fotos no início, a todos que me empenharam. Isso não está visando nosso trabalho aqui em prol da cidade, a gente está preocupado com a cidade. Então eu acho que a gente ganha como morador da cidade, vendo as irregularidades que estão acontecendo no município. Isso é apenas uma das irregularidades. Aí eu acho que sou a favor, totalmente a favor, que seja encaminhado isso aí para o Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Peço palavra. Pois não, vereador. Então faço a minha palavra, a palavra dos dois, do seu e do César. Também quero agradecer o trabalho do nosso jurídico, deu uma força para nós, esteve junto, o presidente, todos na casa que apoiou. Como o César falou, a gente sem experiência, vamos lá e hoje concluído aí, nossa parte a gente fez, agora vai ser encaminhado para
promotora e ela vai tomar providência que ela achar devido. Obrigado, senhor. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, Como integrante dessa casa, eu fico contente de ver que realmente os pares aí estão finalizando aquilo que é começado, né? Ao contrário, da semana passada, eu mesmo, esse vereador mesmo falou nessa casa que nada seria concluído, e a gente já fica contente em ter já um parecer aí dessa vítima que todo mundo na rua disse que ia virar em nada, e essa conclusão aí, eu só quero deixar bem claro que não é esta casa que está acusando nem alegando nada de errado, foi uma junta técnica que veio de Curitiba, chamada por esta casa, claro, pelos pares aí da comissão. Então, essa junta técnica que alegou, ou melhor, que descobriu tudo isso que o Dr. Robson acaba de ler. Então, se há irregularidade, é vindo lá da técnica de Curitiba, não é esta casa, nem os vereadores que estão alegando. Então, os técnicos descobriram esses erros, porque realmente existe. Eu agradeço aí a finalização que essa casa tomou. Continua a discussão. Eu vou pedir ao vereador Alceu, que é a sua presidência. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora hoje aqui presentes, Dr. Robertson, nosso assessor jurídico, eu primeiramente gostaria realmente com muito orgulho parabenizar os integrantes dessa comissão especial. Acompanhei sempre que possível os trabalhos que foram realizados e não foram fáceis, porque acredito eu que, procurando na história aí da Câmara Municipal, eu acho que chega a ser até inédito uma situação tão complexa ter sido analisada por essa casa e chegar na finalização de um trabalho como esse. Nós acabamos entrando para esta Casa de Leis através do voto popular, e quando se coloca uma obra de tamanha complexidade para ser analisada, quando não temos o conhecimento e quando temos poucos recursos, e aí recursos financeiros, para poder contratar as perícias que são necessárias, é bem verdade se diga, a Câmara não tinha caixa para contratar tudo o que se precisava para se ter os dados técnicos, mas pelo menos o básico nós conseguimos fazer as despesas e trazer os engenheiros aqui que assinaram o laudo da irregularidade da obra. Então eu fico feliz e parabenizo mais uma vez Vossas Excelências, o vereador César, o presidente da comissão, o vereador Jackson, o relator, e o vereador Alceu Salgado, que é membro. E externo mais ainda a minha felicidade, porque fui eu o proponente dessa comissão especial de inquérito, porque desde o início dessa legislatura do ano passado, vinha apontando os indícios de irregularidade através dos requerimentos informativos que apresentei, que foram aprovados por Vossas Excelências. E percebia que as irregularidades existiam com a renitência do Poder Executivo em responder os requerimentos que eram feitos. Porque uma obra, quando é feita de forma transparente, não há o que se temer. Se tudo estava feito da forma que determinava, não havia o que se esconder. Mas Vossas Excelências são testemunhas do quanto batalhei nesse plenário para ter acesso ao plano de trabalho da obra, que nunca foi mostrado, que eu consegui trazer o plano de trabalho, foi o que levou a propositura pela minha pessoa
da Comissão Especial de Inquérito através da Transpetro, que é o órgão, o agente financiador dessa obra, que não foi pouco dinheiro, gente. Foram 7.200.000 reais ao todo. Para uma cidade como Antonina, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ainda mais a fundo perdido. E nós víamos que a situação ia sendo aplicada de forma incorreta, desde a gestão anterior, quando iniciou a obra, e quando se tinha a esperança que nessa gestão as coisas fossem se modificar, não. Continuaram acontecendo. Por uma promiscuidade que existe dentro de todo o processo desencadeado de uma sucessão, aonde nós vimos aqui, a olhos nus, o empreiteiro da obra financiando a campanha do atual prefeito, aparecendo como doador de campanha do atual prefeito. E quem não se lembra os discursos e os abraços do prefeito anterior ao atual prefeito? E tudo continuou da maneira como estava. Quando na gestão passada foi apresentado esse projeto da Transpetro no Teatro Municipal da cidade, até a apresentação 3D foi feita, da maravilha que iria ficar. E realmente era para ficar uma maravilha, senhores. Era para Antonina ter hoje uma bela entrada de cidade, com ciclovia, com estrada, com acostamento decente, com calçada, com ponto de ônibus, do início do quilômetro 4 até as portas do terminal Ponta do Félix. E qual é a realidade que nós encontramos hoje? Uma obra mal acabada, inacabada, que foi até um pedaço, aonde ocorreram situações que não estavam previstas dentro do projeto e sequer foi pego a autorização da Transpetro. E me espanta agora a notícia trazida pelo vereador Ademir, que vou procurar saber de forma oficial, é como é que conseguiram liberar os 2 milhões que ficou lá. Porque lá na Transpetro não está aprovado o plano de contas. A prestação de contas da obra não está. Será que mais uma vez vai haver uma ingerência política de algum desses senhores que vem aqui para captar os seus votos, em troca de uma administração ficar trabalhando para eles numa eleição? E não vai se ter atenção a tudo isso que foi levantado? Porque só está sendo pedido agora todos os encaminhamentos que aí estão, porque existem laudos dentro de todos os anexos do relatório que comprovam, pelo menos em indício, as irregularidades da obra. São notas atestadas por secretários que não se revelam na localidade. Ora, isso é um crime. Mais do que um ato de improbidade, isso já é capitulação do Código Penal. E esses senhores, eu acredito que deverão responder, porque lesaram o município. Nós não estamos aqui para falar mal de A, B ou C, mas nós estamos aqui e é nossa responsabilidade defender o erário, como deveria ser responsabilidade da Prefeitura Municipal, e por isso que existem as recomendações ao município de que exerça a sua fiscalização. Como é que pode a coisa estava acontecendo assim? Não parou porque parou, parou porque isso daí é letra de música de axé da Bahia, que é para o pessoal brincar no carnaval.
Aqui é coisa séria. 7.200.000 reais, senhores, que houve todo um processo de recuperação e até inédito para aqueles que batalharam para recuperar esse dinheiro, mas recuperaram para quê? Para fazer essa lambança que a gente vê? Para ver uma obra de péssima qualidade, uma obra que teve que ser remendada mesmo antes de ser inaugurada, que nem inauguração teve, porque não acabou. Então eu espero, senhores, que o relatório da comissão seja aprovado. Eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público da comarca de Antonina tomará as providências que aqui estão sendo recomendadas. Eu não sei se a prefeitura vai tomar. Eu não coloco a minha mão no fogo, porque essa situação lá já deve, isso que está falando aqui no relatório em relação à prefeitura, deveria ter sido feito há muito tempo. Deveria ter sido, ao primeiro sinal de indício de irregularidade da obra, o prefeito tinha que chamar o empreiteiro: opa, vem aqui, o que é que está acontecendo? Eu quero que a obra saia pelo bem da comunidade, não pelo bem do seu bolso. É isso que um prefeito tinha que fazer. É isso que o prefeito tinha que exercer o seu papel. Agora, quando eu vejo uma entrevista do prefeito, dada aí na semana passada, a uma televisão dessas de grupo de internet, e ele fala que a obra foi paralisada pela SEI da Câmara, não, a roubalheira parou por causa da SEI da Câmara. Porque é o que se encontra aqui, senhores, e é o que eu tenho certeza que será comprovado pelas ações que o Ministério Público há de impetrar. E não cabe a essa casa, e eu digo ao vereador Ademir, é a opinião desta casa sim, porque é esta casa que vai encaminhar ao Ministério Público, lógico, com a responsabilidade de ter se assessorado de todas as coisas para não ser leviano. E um trabalho desse não acontece em pouco tempo. Um trabalho que é feito com responsabilidade não é a toque de caixa. Não é dentro de pressões que alguns fazem sobre essa casa de dizer que nada acontece. As coisas estão começando a acontecer. Tudo ao seu devido tempo, tudo dentro de uma responsabilidade que é o que mais devemos ter no exercício do nosso mandato. Parabéns mais uma vez à comissão, e eu tenho certeza absoluta que esse relatório será aprovado por Vossas Excelências e que teremos o prazer de encaminhar ao Ministério Público para que a farra acabe de uma vez. Obrigado a todos. Continue a discussão. Está em votação única o relatório final da Comissão Especial de Inquérito que tratou das obras executadas com recursos da Transpetro, Petrobras Transportes S.A. Os que forem favoráveis ao relatório permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vou solicitar a nossa assessoria que já providencie os ofícios para que amanhã mesmo sejam encaminhados conforme consta do relatório. Vereadores inscritos no grande expediente. Temos apenas um vereador, o vereador Márcio Renato Valério. Eu vou pedir ao vereador Alceu que assuma novamente a presidência.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores e senhoras que nos acompanham na noite de hoje, tomo novamente o expediente dessa casa e novamente com uma má notícia para o nosso município. Infelizmente hoje, por volta das 5 horas da tarde, era o prazo final para que o município de Antonina regularizasse a dívida com o consórcio intermunicipal de saúde do litoral, e eu não vou dizer que previa, porque não imaginava que a irresponsabilidade seria tanta. E hoje entrei em contato com a diretoria executiva do Cislipa, a dívida não foi paga. A parte da dívida que teria que ser paga, os R$99 mil que foram afirmados aqui pelo secretário de saúde que havia o dinheiro no caixa, que foi no primeiro prazo não pago, que foi pedido a prorrogação porque iria ser pago e que acabava hoje, esse prazo não foi pago. Então, definitivamente, Antonina está excluída do Cislipa e, por consequência, sem o atendimento do SAMU. E aí eu pergunto aos senhores, aonde é que está a responsabilidade desse governo? Volto a falar, será que nesse período não podia separar o dinheiro de parte da dívida e ter saldado? Ou isso não é prioridade? Ou saúde não é prioridade dentro do nosso município? Me parece que para a atual gestão não é. Os funcionários que estavam vinculados ao SAMU aqui de Antonina, pessoas da nossa cidade, que prestavam serviços aqui e que não tiveram condição, alguns tiveram que se deslocar para outras cidades e continuar com o seu emprego, hoje tiveram que pedir a sua demissão para que não tivessem a partir de amanhã anotado em suas carteiras de trabalho que estavam sendo demitidos por justa causa, por falta de pagamento de uma obrigação assumida do município de Antonina para com os outros 6 municípios do litoral. Senhores, isso é imperdoável. Existe um limite do poder discricionário do gestor para tomar as suas decisões. Isso é um desrespeito total. Isso é um desrespeito à segurança jurídica de um contrato. Para essa gestão parece que não vale nada, não vale nem um papel assinado. Porque eles assinaram uma confissão de dívida e não pagaram. Isto é calote. Isto é calote. E aí tentam ficar ludibriando com coisas fantasiosas, dizendo que tudo é mentira. Mentira é o que eles pregam aí. Porque, como eu falei na sessão passada, a Antonina de verdade é a que está todo mundo enxergando. A Antonina de verdade é essa, que agora foi excluída do consórcio e que não vai ter mais o SAMU. Essa é a Antonina de verdade. Aí ficam tentando com coisinhas mínimas que são, sim, necessárias.